Pronto, tá gravando. Quantas pessoas tem aqui hoje? Vixe, só tem 4. Tem eu mais 4. Aqui porque eu comecei mais cedo. Que às vezes eu dou uma atrasadinha, né? Na aula passada eu tive um problema aqui, aí eu tive que começar às 19h45. 18h45. Mas, como não tive nenhum problema hoje, beleza. Então vamos fazer o seguinte: já tá gravando, a gente já tá tendo a aula. Se alguém for entrar ainda, para a gente não prejudicar os que vão entrar, deixa eu só relembrar o finalzinho da aula passada. Vou relembrar o que a gente fez na aula passada, não vou fazer de novo, só comentar e a gente segue, tá bom? Esse material de matrizes, quando terminar esse, a gente tem mais um, mas o outro é menor, que é pequeno, assim, tratando desse mesmo assunto, matrizes, sistemas lineares. Aí eu devo resolver alguns exercícios, né, uns exemplos, e a gente vai se preparar para a nossa última atividade, tá certo? Bem, eu vou colocar aqui para apresentar. Vou colocar aqui para apresentar. Pronto. Na aula passada, foi que a gente fez. A gente fez esse exemplo, né? No finalzinho, a gente fez um exemplo. Eu fiz a ilustração, né, de um modelo N por N, né? Como é que a gente encontra o número que a gente chama de multiplicador, certo? O multiplicador é aquele número que você vai multiplicar uma linha para fazer a operação com a outra, certo? Normalmente você faz uma multiplicação. Multiplicação ou divisão, porque assim, a gente fala de divisão porque se você tem um número, você vai dividir, se você quer dividir por um m, o que você faz é multiplicar por 1 sobre m. Então, isso e isso é a mesma coisa, né? Dividir por m, multiplicar por 1 sobre m. Nas operações elementares, a gente definiu a multiplicação. Então, por isso que se a intenção, por exemplo, você tem um 2 aqui no começo da linha, aí você quer transformar esse 2 em um 1, você vai multiplicar ou dividir por 2. Assim, na prática, a gente acaba escrevendo dividir por 2, mas é o equivalente a multiplicar por 1 meio. Aí muda a linha toda, né? Aqui vai ficar 1, aqui vai dividir 0, aqui vai ficar 1 meio, e aqui vai ficar 3 meios. Tem que ter esse cuidado de quando multiplicar não esquecer nenhum termo da linha. Aí esse número que a gente multiplica, né? Às vezes você vai fazer uma operação assim, trocar uma linha aí por ela, somada esse M com uma linha J. A gente está fazendo uma operação que envolve duas linhas, né? Então, quem multiplicar aqui é essencial, mas ele é fácil de você encontrar. Porque assim, quando você está mexendo com uma linha I qualquer, se você está querendo zerar, então você vai fazer esse LI mais MLJ igual a zero. Se a intenção é zerar. Aí aqui mesmo dá para você saber o que, você vai fazer. Você vai fazer MLJ igual menos LI, certo? Então, o seu M vai ser menos LI sobre LJ. Uma linha tal sobre outra. Aí você descobriu aqui. Só que aí não faz com linha, a gente faz com os termos. Aí J, né? Porque a gente está trabalhando com as entradas. Essa notação LI e LJ, ela nem existe, porque é como se eu estivesse dividindo a linha 1 pela linha J. Eu não estou dividindo, estou pegando um termo da linha I, dividindo por um termo da linha J. Aí esse número multiplica. Se fosse o caso aqui, você tem LI, aí quem seria o M? Menos LI sobre LJ, vezes o LJ aqui, ó. Quando você fizer isso, obviamente esse cancela esse, LI menos LI fica zero. Então, assim, você encontrar o termo para zerar é fácil. E se ele também não for zero, for um inteiro, um número positivo ou negativo, que não seja zero, o que é que você faz? Você multiplica por o inverso dele, aí você transforma ele num 1. Sempre o ideal nessas operações que você faz nas linhas,
você vai tentar obter o máximo de 1 e 0 possível, porque sua matriz, como ela tem que parecer um pouco com a identidade, e também para facilitar a conta, né, as contas, sempre que você tiver uma maior quantidade de 0 e de 1, você vai precisar fazer menos conta, certo? Se uma matriz tiver muitos zeros, então vai sobrar pouco elemento para você multiplicar ou somar ou dividir. Então, consequentemente, você diminui aí bastante as contas. E se esses números que aparecem, que sobram, que não são zeros, forem a grande parte 1, aí facilita mais ainda, porque as poucas contas que você vai ter que fazer ficam fáceis, porque multiplicar por 1 é fácil, dividir por 1, tudo isso aí vai ficar fácil se você tiver 1 e 0 na sua matriz. Aí, como deixar ela na forma de escada, vocês já entenderam, né? A gente viu que é um processo que você vai fazendo nas linhas, vai fazendo aqui, acolá, vai fazendo, até que você, no final, vai encontrar uma matriz nesse formato, realmente de escada, que é a matriz escalonada, onde aqui embaixo da diagonal vai estar tudo zero, certo? E você vai ficar com um sistema equivalente a ele, dessa forma aqui, ó, do exemplo. Aqui é um 3 por 3, nós vamos fazer as operações, estão todas aqui feitas, aí o sistema lá em cima você reduziu. Aqui é como se tivesse um zero e um zero. Ou seja, se você enxergar isso aqui agora como sistema, como produto, isso é 3, 2, 4, 0, 1 terço, 2 terços, 0, 0, e menos 8. Nesse caso aqui, a intenção não foi deixar na forma escalonada reduzida. Foi apenas escalonar ela para ela ficar na forma de matriz diagonal. Porque se fosse na forma reduzida, a gente teria que transformar isso aqui em 1, isso aqui em 1, isso aqui em 1. São os pivôs, né? Então, no caso da escalonada reduzida, você lembra, a reduzida é aquela, como o mesmo nome já diz. Você faz mais um pouquinho de conta para poder transformar esses pivôs todos em um. Aí, se esse elemento aqui fosse um pivô, nessa coluna aqui só podia ter ele, que é diferente de zero. Então, teria que zerar esse aqui ainda. Por isso que é importante que ele seja 1, certo? Porque aí você vai fazer 2 menos 2 vezes 1, certo? Aí você vai zerar isso aqui bem fácil. Nesse caso aqui a gente não teve essa intenção, porque nossa intenção nesse exemplo só foi o quê? Deixar a matriz que era mais complexa, mais completa, né? Deixou ela no formato triangular. Aí, sendo triangular, o sistema fica fácil de resolver, porque aí você faz substituições, voltando, né? Você começa aqui do x3, que você encontra, aí do x3 você encontra o x2 fácil, porque x3 nesse exemplo aí é zero, né? Então, se x3 aqui é zero, aqui também vai zerar esse pedaço, e o x2 você acha fácil. Esse sendo zero, você tendo x2, você encontra o x1 também de forma fácil. Então, resolveu o seu problema, certo? Aí, existe aqui uma coisa chamada de estratégia de pivoteamento, certo? Como o nome diz, pivoteamento é você trabalhar com o pivô, né, nas linhas, certo? Então, significa que você vai precisar existe mais de uma técnica, vamos dizer assim, talvez, mais de uma forma, talvez, de você fazer esse pivoteamento, certo? Vamos primeiro aqui olhar o seguinte, lá no método de Gauss, que é esse que eu fiz, ele requer os cálculos dos multiplicadores, que foi isso que eu acabei de explicar. São esses M, I, K aí. Lembra sempre, ó, quando tiver assim M, I, K, o I é a linha e o K é a coluna. A gente põe assim na anotação, mas né, se eu colocasse M13, você já sabe, linha 1, coluna 3. Assim, é o equivalente, né? Nesse caso. Porque ele, na verdade, vai ser aqui usado o AIK. Lembrando que esse coeficiente em cima, ele só quer indicar a operação. Na operação de número n-1, você tinha um A e K. Aí nessa mesma operação, aliás, na operação onde o K, que é esse daqui, K e K, você está com K menos 1. Então esse A índice K, K é a matriz diagonal de índice K. Aliás, o elemento da matriz diagonal, onde o índice aqui é K e K, porque nesse caso aqui é uma matriz A11, A22, A33. Então esses termos aqui são os termos
A, K, índice K, porque eles são iguais. E no caso aqui, na operação K menos 1, certo? Então, esses multiplicadores eram o que a gente tinha que encontrar. Que é o seguinte, aí a pergunta aqui, né? O que acontece se o pivô for nulo? Ou seja, se o primeiro elemento que era para você encontrar lá, que é o pivô, que é um número diferente de zero, você tem que transformar ele em 1. Então, mas suponha que por um acidente você tivesse um zero. Ou então, se esse pivô for um número muito pequeno. Porque, assim, eu trabalhei esses exemplos aí, mas foram matrizes com entradas com números inteiros. Como nós estamos trabalhando com cálculo numérico, nós vamos ver aqui ainda exemplos onde a gente vai colocar matrizes ou sistemas lineares onde os coeficientes não são inteiros, né? Podem ser números decimais. Então, o que acontece? Você pode, com esses números decimais, encontrar números próximo a zero. Se ele não for zero, mas pode ser próximo de zero. Como assim próximo de zero? Bem pequeno, né? Quanto menor o número, mais próximo de zero ele vai estar, certo? Então, esses dois casos aqui, né, do pivô ser zero ou ele ser um número bem perto de zero, ele precisa de uma atenção especial. Por quê? Né? Porque é impossível a gente trabalhar com pivô nulo. Porque pela definição que a gente viu lá, você tem a matriz aqui, você tem uma expressão assim, mais ou menos. Então, os elementos que vão aparecer como pivô, não necessariamente o pivô tem que ser um. O pivô é aquele primeiro elemento, por definição. É o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula. Então, como o nome mesmo diz, para ele ser um pivô, ele precisa ser um elemento não nulo. E você não pode, então, nesses casos, está se referindo a um pivô se o elemento que está no local dele é zero ou então próximo de zero. Alguma coisa pode acontecer, certo? Se ele for próximo de zero, isso aí pode gerar um resultado impreciso, certo? Porque qualquer calculadora que você for fazer essas contas, esse número próximo de zero, a calculadora de repente pode fazer uma aritmética aí de arredondamento ou coisa do tipo e mudar a operação que você queria. A gente viu dois métodos no aritmética do ponto flutuante, a gente viu o arredondamento e o trucamento. Nesses casos, se você vai fazer essas operações com linhas assim, e essas linhas você vai precisar fazer essas entradas com números decimais, números com casas decimais, que o computador faça um arredondamento, você pode perder ali informação na hora de fazer as operações. Ou pelo menos pode fazer arredondamentos que possam prejudicar as entradas reais da sua matriz, certo? Aí, por esse motivo, a gente vai tratar esses dois casos, tá bom? Então, primeiro, vamos ver o que é o pivoteamento parcial. O que seria esse pivoteamento parcial? No início da etapa K, da fase de eliminação, a etapa K é assim, você começou lá na etapa 0, é repetir a matriz. A etapa 1 é a primeira alteração que você fez. Etapa 2, a segunda, e assim vai. Aí suponha que você pegou um aí e chamou de K, certo? Moça de K. Então, você está na fase K. Aí você vai escolher o pivô para o elemento de maior módulo entre os coeficientes. A índice K, K menos 1, certo? Então, assim, ele está dizendo que você vai ter que escolher para pivô o elemento de maior módulo entre os coeficientes A índice K, K menos 1, onde esse K vai de K até N. Depois, você vai trocar as linhas K e I, se for necessário, certo? Vamos olhar na prática, né? Vamos ver aqui na prática. Vamos pegar essa matriz aqui, que tem entradas, ela é 4 por 4, né? Você tem aqui K, N igual a K, N igual a 4, né? Você está aqui com 3, 2, 1, menos 1, 0, 1, 0, 3, 0, menos 3, menos 5, 7, 0, 2, 4, 0. Na parte independente aqui, você está com 5, 6, 7, 15.
Etapa 2, certo? Vamos olhar o que é que esse processo aqui está dizendo. Ele diz que na etapa K da fase de eliminação, você vai escolher para pivô o elemento de modo entre todos os A índice I, K, K menos 1. Vamos prestar atenção um pouco nisso. Esse I que aparece aí vai ser do K mais 1 até a ordem da matriz. Então, preste atenção nesses detalhes. Suponha que você está na etapa 2. A etapa 2, então, quer dizer que o K é 2. Então, vamos ter o A índice I ou J. No caso, eu vou colocar um J, porque eu escrevi um J, mas tanto faz você colocar I ou J. J. O K, no caso, é 2. Então, ele vai estar fazendo essa conta. Aqui é um J e aqui é um 2, para não confundir. Na etapa K menos 1. Etapa K menos 1 é você pegar o K, que é 2, menos 1. Então, 2 menos 1. Então, você está no AJ2 da etapa 1. Certo? Beleza. Só que esse J aqui, ele é um índice que representa todos os elementos nessa localização. Ele representa a linha, certo? Se ele representa as linhas, mas a gente viu que ele vai olhar do K até o grau, né? Até o grau não, a ordem. Então, se o J está aqui, ele vai variar do K até o N. Nessa matriz aqui, o nosso N é 4, certo? Nosso N é 4. Então, quer dizer que nós vamos variar de 2, 3 e 4. Significa o quê? Que eu vou ter que olhar esses três elementos. O A, J, vamos lá. Primeiro, o 2, 2. Vamos, não vou colocar, deixar assim, porque a gente sabe quem é ele. O J igual a 3, vai ficar o A, 3, 2. E o J igual a 4, vai ficar o A, 4, 2. Bem, então esses elementos eles vão estar na linha 2, o A22. Linha 2, coluna 2. Ó, linha 2, coluna 2. Então ele é o 1. É isso? Linha 2, coluna 2. O A32, linha 3, 1, 2, 3, coluna 2. Então, menos 1. Aliás, menos 3. E o A42, linha 4, coluna 2. É o 2. Então, vamos olhar o que, é que o processo diz. Você vai nessa fase K escolher o maior para pivô, o maior elemento de maior módulo. Para pivô, o elemento de maior módulo entre esses aqui, certo? Nós encontramos aqui, então nós temos 3. Vamos procurar entre esses 3 o que tiver o maior módulo. Então nós vamos escolher ele para ser o pivô. Quem é o que tem maior módulo? Entre 1, menos 3 e 2. É o menos 3? Sim, porque a gente sabe que o módulo, se você pegar um número negativo, o módulo dele é menos ele. Então, menos 3, o módulo é mais 3, que é menos 3. Então, o módulo de 1 é 1, o módulo de menos 3 é 3, o módulo de 2 é 2. Então, o 3 vai ser, o menos 3 vai ser o nosso pivô. Vamos escolher ele como pivô. Essa notação aqui, só para ficar claro. Então, nós estamos pegando o máximo, ou seja, o maior módulo dos A índice J2. Por que eu já comecei com 2? Porque eu já disse aqui, ó, que o K era 2. E o J, ele vai sempre começar do K, né, que é 2, e vai até o índice N, que é o da matriz. Então, 2, 3, 4. Por isso você precisou calcular, encontrar 4 números. Ou seja, mas resumindo assim, é bem fácil. Nós estamos caçando na coluna 2, aqui na coluna 2, o pivô. Por que não é esse daqui? Porque esse elemento aqui, ele já tem o 3 aqui como pivô. Então, nós estamos procurando o pivô da linha 2. Aí o que é que acontece? O máximo entre eles. Nós descobrimos que o maior entre eles é o menos 3. Então quer dizer que o módulo do A32 é o módulo de menos 3.
e é 3. Então, ele vai ser o pivô. Então, o pivô aí será o menos 3. Só que, segundo o nosso procedimento aqui, a gente tem que fazer outra coisa. Se for necessário, a gente tem que trocar a ordem da linha. Porque perceba, ele está sendo escolhido como pivô, mas ele não, se ele vai ser o pivô dessa linha, ele precisa estar nessa linha, concorda? Então nós vamos trocar a linha 3, nós vamos trocar pela linha 2. Só fazer isso, só passar a de baixo para cima e a de cima para baixo. Não vamos fazer mais nenhuma alteração. Certo? Então veja só, nós trocamos a linha 2 e 3. Então perceba que essa linha aqui, ó, 0, menos 3, menos 5, 7 e 7, ó, nós colocamos aqui como a linha 2. E a 2, que era 0, 1, 0, 3, 6, 0, 1, 0, 3, 6, virou a linha 3. Certo? Beleza. Pronto. Aí a partir daí você vai fazer a mesma coisa que a gente já fazia antes. Nós vamos escolher um número para multiplicar tanto esses dois aqui, certo? A gente quer eliminar esses daqui, porque se esse vai ser o pivô, quem é que tem que estar abaixo dele? Zero. Na verdade, não só zero, tem que estar um zero abaixo, também tem que estar zero aqui acima. Aliás, não só abaixo dele, aqui em cima também. Mas para a gente zerar esses dois aqui, a gente já sabe como é que faz. É escolhendo um multiplicador. Para esse caso aqui que começa com 1, é fácil. O M32 vai ser o 1 dividido por ele mesmo, que é menos 3. Então, é menos 1/3, certo? Quem vai ser o multiplicador na outra linha? Aqui no caso tem um 2. Então você vai pegar o 2 e dividir por menos 3. Então, menos 2/3. Certo? Aí você vai fazer essas operações, né? Note que a escolha do maior elemento em módulo entre os candidatos do pivô faz com que os multiplicadores em módulo estejam entre 0 e 1. Ele está dizendo assim, o fato dele ter pego o maior pivô, quando você fez 1 sobre 3, e 2 sobre 3, não olhe para o sinal. Eu sei que o menos 3 é menos 3. Mas se você pegar em módulo, né? Se você pegar em módulo, o que é que acontece? Aqui você está com 1/3 e aqui você está com 2/3. Se você sabe que um número A é menor que B, então esse A dividido por B é menor que 1. No caso, obviamente, se o B for diferente de 0, né? Se são números positivos, porque nós pegamos em módulo, então, por um lado, isso aqui também é maior que 0. Logo, aqui também é maior que 0. Ou seja, o A sobre B é um número que está entre 0 e 1. Aí pode gerar aquele problema que eu falei lá. Você vai encontrar um número que está próximo de 0. O que é que isso pode acarretar para a gente? O que é que isso pode gerar para a gente? Vamos ver aqui. Certo? Então, ó, escolhemos os pivôs aqui. Aliás, o pivô foi o menos 3, os multiplicadores, certo? Se você continuar, né? Aliás, eu vou ter que parar. Eu ia continuar, mas eu não tô, eu quero fazer uma comparação com dois métodos. O pivoteamento parcial e o pivoteamento completo. Aí nós vamos ver que se você escolher um, você vai encontrar uma matriz. Se você escolher outro, você pode encontrar outra matriz. Ou seja, como fazer o pivoteamento vai influenciar na sua matriz. É isso que eu quero dizer. Tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou parar aqui porque assim, a estratégia foi encontrar o pivô. Aí com ele nós encontramos os multiplicadores. Aí para zerar os outros, vocês já devem saber. Você vai pegar, vai subtrair esse em relação a esse que você multiplicou, e vai zerar esse, vai zerar esse. Então, já sabe como é que faz para zerar. Então, a estratégia aí, até aqui onde eu expliquei, foi só para a escolha do pivô. Isso num método chamado parcial. Então, a gente escolheu o máximo entre todos os elementos que estão aqui abaixo da primeira linha, né? Se você está calculando da linha 2 para baixo, então a gente pegou entre esses três e pegamos o máximo, certo? E o que seria o pivoteamento completo? Ou seja, aquele lá foi chamado de parcial. O que seria o pivoteamento completo? Vamos lá, vou explicar. Só ver aqui se tem mais gente. Entrou mais algumas pessoinhas. Chegamos a 9, comigo 10, né?
eu acho. 8, na verdade. Porque quando eu estou apresentando, fica aparecendo 2. Então, estamos com uma baixa audiência aí. No Ibope. Vamos lá. Eu acho que essa estratégia de deixar a aula gravada tira o incentivo do aluno participar. Assim, por um lado é bom, porque deixa a aula lá registrada para quem quiser assistir de novo, para quem quer rever uma explicação que não entendeu, ou até mesmo para aquele aluno que realmente perdeu, porque perdeu mesmo. Mas tem aquele aluno que de repente, não, eu estou um pouco de preguiça, sei lá, eu quero fazer uma outra coisa hoje, aí vai lá e não assiste a aula porque ele sabe que amanhã eu vou postar o vídeo, né? Então, mas o interessante é a participação aqui, porque você pode perguntar aqui agora. Se perguntar, eu posso de repente explicar, mas no vídeo eu não vou explicar, certo? Vamos lá, vamos ver o que é esse pivotamento completo aqui. Mesma coisa daquele outro, nós vamos começar. O que seria o K? O K vai ser a etapa. Naquele caso lá, naquele exemplo, eu peguei o K igual a 2, né? Ó, só para a gente comparar. Comparar aqui, ó. A matriz é a mesma, ó. 3, 2, 1, menos 1, 5, 0. Aliás, é porque aqui eu já joguei ela modificada, mas deixa eu escrever a matriz aqui, senão a gente vai se perder. Quem era ela? 3, 2, 1 menos 1, 5, né? 3, 2, 1 menos 1, 5. Quem é a segunda linha? 0 menos 3, menos 5, 7, 7. 0 menos 3, menos 5, 7, 7. 0, 1, 0, 3, 6. 0, 1, 0, 3, 6. E a última era 0, 2, 4, 0, 15. 0, 2, 4, 0, 15. Então, essa é a matriz original, certo? Então vamos lá. O que vai diferir do completo é a forma da gente pegar o máximo aqui, certo? Lá nós pegamos o máximo entre o que é o candidato a pivô, assim, a linha que você está procurando, para baixo. Nós fizemos isso. Nós pegamos aqui o menos 3, assim, porque você já sabe que esse aqui é o pivô da primeira linha. Quem tem que ser o pivô da próxima é o elemento que tem que estar nessa localização aqui, ó. É o elemento que é para estar nessa localização. Aí, como foi que a gente fez? A gente olhou dele para baixo e pegou o máximo, certo? O maior entre os módulos dele para baixo. Aí, a forma do pivoteamento completo vai mudar aqui, tá certo? Assim, vamos mudar um pouquinho aqui. O que é que nós vamos fazer? Nessa etapa aqui, você vai escolher para pivô o elemento de maior módulo entre todos os elementos que ainda atuam no processo de eliminação. Aí você pensa, "Oxe, professor, o que é que você quer dizer com isso?" Ou seja, você não vai procurar mais o máximo, o módulo, não é mais só nessa coluna aqui, não. Você não vai procurar mais só aqui, não. Você vai procurar entre todos os elementos que vão estar aqui, certo? Para o processo de eliminação da matriz, certo? Você vai ter que alterar aqui, certo? Vamos lá. Nesse exemplo aí, se nós pegássemos essa estratégia do pivotamento completo, o pivô da etapa seria 7. Vamos aqui. Na etapa 1, linha 3, coluna 4. Linha 3. Não, não. Claro, a gente tem que pegar um módulo entre todos, né? Então vamos esquecer o seguinte: vamos pegar todos esses elementos que estão aqui na matriz, certo? Só ver aqui se eu escrevi uma coisa. Só um minuto, deixa eu subir aqui, só para eu perceber se eu escrevi uma coisa aqui, certo? Eu tenho deixado de escrever uma coisa lá em cima, mas não, tudo bem.
Então vamos olhar para a matriz, certo? Vamos olhar para a matriz aqui. Nesse caso, os candidatos a fazer o pivoteamento é essa parte que eu vou colocar aqui no quadrado, certo? Por que tem que ser essa parte aqui? Porque ó, esse aqui pode ser o pivô dessa coluna, esse aqui pode ser o pivô para outra coluna, e esse daqui o pivô para essa coluna não, para essa linha. Essa linha, para essa linha, para essa linha, para essa linha. Ou seja, significa dizer que todos os elementos que estão nessas linhas, tanto nessa e nessa, eles são candidatos a pivô. Lá no primeiro processo, você só olhava aqui, daqui para baixo. Aqui nós vamos olhar nesse quadrado. Dentre esse quadrado, qual é o número que tem o maior módulo? É o 7 mesmo. É o 7. Então, o que você vai fazer? Nesse caso aqui, a gente vai trocar a coluna, certo? Vamos trocar essa coluna aqui por essa, certo? Vamos trocar a coluna 2 pela coluna 4. Quando você fizer isso, aí você também vai mexer nas linhas. Por que você tem que mexer nas linhas? Porque você também quer fazer uma mudança nos elementos que vão aparecer na sua matriz, né? Então vamos fazer por partes. Primeiro vamos trocar essa coluna 2 pela coluna 3. Então faria aqui, vou fazer aqui do lado. Tá ficando muito bagunçado, mas dá para entender. Então você vai repetir a primeira coluna, que você não fez nada com ela. Eu estou trocando a coluna 2 pela coluna 4. Então vai todo mundo aqui nessa coluna. Então vai ficar menos 1, 7, 3, 0. Certo? Aí a coluna 3 aqui, você vai deixar ela do jeito que está. 1, menos 5, 0 e 4. É um 0, né? Não é um 2 não, né? É um 0. Às vezes eu escrevo um número meio mal escrito, é um 0 mesmo. Ok. Aí a 4 vai ser a 2. Então quem é a 2? 2, menos 3, 1 e 2. Então eu mexi com essas colunas. Cuidado para não confundir coluna com linha. Beleza. Então quer dizer que esse elemento aqui, ele era o maior de todos. Então ele vai ser o pivô, vamos dizer assim. Certo? Ele é o nosso pivô agora. Nós escolhemos o maior entre todos aqueles das linhas que nós íamos mexer, né? No caso aqui, nós ainda vamos fazer uma mudança. Nós vamos seguir fazendo a mudança da linha 2 e 3. Em seguida das linhas 2 e 3. Só observar aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu já tinha escrito isso. É porque eu não escrevi a matriz final, né? Eu escrevi só que eu fiz a mudança. Eu troquei a coluna 2 pela coluna 4 e disse que ia mudar as linhas 2 e 3, né? Mas eu não mudei não, tá vendo que eu deixei aqui. Certo? Enfim, mas o importante é você ter escolhido o pivô. A sequência de operações que você vai fazer agora, daqui para frente, aí você vai fazer utilizando as técnicas que você já sabe. Ué, se você quer deixar isso aqui como pivô, qual é o passo que você tem que fazer? Zerar isso daqui, né? Nesse caso aqui, você poderia fazer a conta usando o multiplicador, né, na linha 3. Porque nesse caso, você vai colocar 3 sobre 7. Se você multiplicar esse elemento por essa linha e subtrair dessa, você zera esse elemento aqui. Então você já zerou todo mundo que está abaixo do 7, porque isso aqui já é zero. Aí depois você vai passar para o próximo. Então esse aqui vai zerar. Aí esse aqui vai ser o candidato aliás, esse aqui, quando você fez essa conta, ele vai deixar de ser zero, certo? Então esse daqui de baixo vai ser o próximo candidato a pivô para essa linha. Aí você vai ter que zerar esses termos aqui, certo? Que estão acima dele, certo? Então assim, eu coloquei aqui que em seguida as linhas 2 e 3, mas joguei o resultado.
Só que eu joguei o resultado sem ter feito essa troca da linha 2 e 3. Ou seja, o que eu escrevi aqui nessa coluna é o que está até aqui, ó. Certo? Então, essa matriz representa o que eu fiz só até aqui. Foi a troca da coluna 2 pela coluna 4. Aí daí para frente você que vai fazer o resto do processo, certo? Presta atenção na observação. Aí nós vamos passar por exemplo, porque no exemplo é onde todo mundo entende. Eu também entendo da forma mais fácil, né? Porque com o exemplo numérico, a explicação fica mais fácil porque você está com uma matriz menor, está ali com uma matriz de ordem 2, ou 3, ou 4, e você pode fazer o cálculo passo a passo, né? Fazendo passo a passo. Ó, essa estratégia do pivoteamento completo, ela não é muito empregada, assim. A gente não usa muito porque ela envolve uma comparação extensa entre os elementos. Que perceba que quando ficou essa matriz aqui, eu tive que comparar quantos elementos? 9, certo? E eu tive que trocar linhas e colunas, por exemplo. Então, isso daí vai gerar mais passos na sua, vamos dizer assim, na sua estratégia de fazer a transformação da sua matriz na matriz escalonada, né, reduzida ou escalonada. Então, significa que entre esses dois processos, o primeiro, que é o parcial, ele vai levar a menos operações, certo? Se imagina se a gente tivesse com uma matriz assim, 40 por 40, 50 por 50, você teria que ter uma análise em cima de muitos termos, certo? Então, isso vai acontecer, assim, ele não é muito usado por esse motivo, certo? Nesse caso aí, por motivos computacionais, ele é um processo mais demorado do que o pivotamento parcial. Aí por isso que a gente, nesses casos, para matrizes com entradas decimais e tal, você vai fazer mais o pivotamento parcial do que o completo, tá certo? Aí o completo, só para terminar aqui a explicação, nós fizemos a escolha do 7 para essa linha. Quando você passar para outra, você vai estar com esses termos aqui. Esse número não vai ser mais zero, porque quando você transformou esse número aqui em zero, esse zero aqui vai se transformar num outro número. Que eu multipliquei por 3 sobre 7 e somei com a de cima, não foi? Ou subtraí, sei lá, com a de cima. Quando você fizer essa subtração, aqui vai pelo menos, vai dar menos 5 ou 5. Então, não vai ser mais zero. Aí, para a gente olhar para o pivô aqui, você vai ter que olhar entre todos os que estão nesse quadrado. Nesse caso aqui, ainda vai ser o 5, que vai ter o maior módulo, certo? Ainda vai ser o 5. Aí você vai e vai zerar o que está aqui embaixo, né? E continuar o processo de transformar sua matriz numa matriz mais simples. Tá certo? Vamos ver um exemplo. Perceba como é que pode aparecer um exemplo. Eu vou colocar primeiro um exemplo com um número bem pequeno, né? Assim, aliás, com uma matriz pequena, 2 por 2, matriz quadrada. Essa matriz, ela tem a cara 0,1, 2, 3, 0, e 1, 2, 1, 2, que vai ser 2, que vai ser 2. Como nós estamos ampliando ela, você passa um traço, coloca aqui o 5 e o 6. Então, você vai fazer o seguinte. Suponha que você esquece esse negócio de pivoteamento. Vamos deixar esse pivoteamento para lá e vamos apenas fazer a conta, né? Eu quero apenas transformar essa matriz numa matriz mais simples, mas eu não vou me preocupar com essa estratégia de pivoteamento. Por quê? Lembra que para ser o pivô, basta que seja o primeiro elemento não nulo da linha, né? Então, se você tem uma linha que já tem um número que é diferente de zero, você faz a conta, ele vai ser o pivô, você pode transformar ele em 1, se você quiser, e continuar a sua conta. Agora, se a gente falar a palavra, não, usar o método do pivotamento parcial, aí você precisa escolher esse pivô dessas duas formas. Se for parcial,
o módulo entre aqueles da linha ali. Se for o completo, você vai olhar o módulo de todos aqueles termos que estão abaixo, que você precisa pegar o módulo maior. Mas nesse primeiro caso aqui, nós não vamos fazer nenhum dos dois. Nós vamos apenas fazer a conta para transformar essa matriz numa matriz que seja semelhante, ou pelo menos seja a forma escalonada dela, reduzida. Bem, a primeira coisa que eu fiz aqui foi não usar, né, sem a estratégia de pivoteamento, e trabalhei com a aritmética de 3 dígitos. Por que eu fiz isso? Perceba que aqui eu tenho um número que tem um ponto, 0,0002, e o resto da matriz, todos os números são números são números decimais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir, colocar todo mundo no mesmo barco, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu usei aqui a aritmética de 3 dígitos, certo? Aí, esse número aqui, para poder estar nesse sistema, esse também, todos esses outros aqui, a gente vai ter que colocar ele nessa forma de aritmética de 3 dígitos. Então, foi o que a gente fez. Eu peguei, né, o número aqui e olhei como ele seria equivalente. 0,2 vezes 10 a menos 3, né? Só ver aqui, ó. Porque o 10 a menos 3, todo mundo sabe que é 1 sobre 10 ao cubo. Então, é 1 sobre 1000. Então, dá 0, se fosse por 10, daria 1. Se fosse por 100, daria 0,1. Se fosse por 1000, daria 0,01. Que é o que é. Então, a gente está pegando 0,2 vezes 10 a menos 3, que é esse número aqui. Certo? Então, se você é bom de conta na mão, você pode fazer na mão isso aqui, 0,001, 0,2. Vamos fazer aqui só para a gente relembrar lá a quinta, sexta série. Então, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, faz um traço, desce todo mundo aqui, 2, 0, 0, 0, 0. Você tem quantos números? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O ponto é aqui. Todo mundo sabe fazer essa conta, né? Então, aqui é o número que a gente tinha originalmente, 0,0002, certo? Aqui eu transformei assim, apenas escrevi de outro jeito, né? Não transformou o número, nós apenas escrevemos ele de outro jeito. 0,2 vezes 10 a menos 3, certo? O 2, o que é que a gente fez? Não, vamos escrever ele como 0,2, então você tem 0,2. Aliás, não vou escrever isso não, que está escrito aqui, né? Para que eu vou escrever uma coisa que já está colocada, né? Vamos olhar para o que importa. Aí os outros, para poder acompanhar, já que isso aqui ficou um número com 0,2, então todos esses outros aqui eu tenho que transformar desse jeito, ou seja, um número menor do que zero, né? Um número menor do que zero, né? Seria 1 aí. Então, nesse caso aqui, eu vou transformar em 0,2, 0,2, 0,2, 0,5 e 0,6. Então, você só precisa ter o cuidado. Se você pegou o 6, quer usar o 0,6, para voltar para o 6, você tem que multiplicar por 10, não é isso? Então, por isso que eu botei 0,6 vezes 10. A mesma coisa com 0,5 e com 0,2. Você quer transformar no que ele era antes. Tá certo? Aí, nesse caso aqui, você já está com o 0,2 e todos os números que estão aqui estão multiplicados por 10 ou potências de base 10. Bem, então a matriz que você vai trabalhar seria essa daqui, certo? Não estamos falando de pivoteamento aqui parcial ou completo, apenas o pivô mesmo. Quem seria o pivô aqui? A gente sabe que o pivô da primeira linha tem que ser esse número aqui. Ele é o que tem que ser diferente de zero. Nós temos que zerar esse. Então a gente tem que passar para a linha 2, tem que pegar o multiplicador dele. Ora, mas o multiplicador dele é fácil. É só pegar o número que está nessa posição, 2, 1, que é o 0,2 vezes 10, e dividir pelo pivô, que é 0,2 vezes 10 a menos 3. Essa conta é fácil de fazer, né? Ó, você pode pensar ela separada, 0,2 sobre 0,2 vezes 10 sobre 10 a menos 3. 0,2 sobre 0,2 dá 1, que é um número dividido por ele mesmo.
10 dividido por 10 a menos 3, é só você lembrar, potência de potência você subtrai. Então, 1 menos 3 dá 4. Então, dá 1 vezes 10 dá 4. Ora, mas só que eu estou usando o sistema de decimal, então esse número aqui tem que estar na forma 0,1. Então, vai aumentar um 10 aqui, porque para ele ser 0,1, eu tenho que multiplicar um 10 a mais para poder voltar ao que ele era. Então, eu transformei esse número aqui. Bem, se eu fizer isso, aí eu zero A21, certo? Ó, porque o meu M21 é 0,1 vezes 10 a quinta. Então, como é que eu faço para zerar esse elemento aqui? Ó? Eu pego o 0,2 vezes... Deixa eu só ajeitar aqui. Então, assim, a gente já sabe que é um multiplicador. Então, o que nós temos que fazer é pegar esse termo, né, que é o... Vou escrever como se fosse assim, o 0,2 vezes 10, subtrair o multiplicador, que é 0,1 vezes 10 a quinta, vezes o que está lá em cima, que é o pivô, né? Que é o candidato que eu peguei como pivô. 0,2 vezes 10 a menos 3. Então vamos aqui. Cuidado com esse produto. 0,2 vezes 10 menos. Aqui eu vou agrupar. 0,1 vezes 0,2 vezes 10 à quinta vezes 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado, né? Só que vai aparecer mais um zero aqui. Por quê? 0,1 vezes 0,2 dá 2, 0, 0, 0. Então dá 2, 0, 0, 2 pontos, então dá 0,02. Que você vai escrever como 0,2 vezes, vezes 10 a menos 2, né? E se eu dividir por 10, passa um zero, né? É isso? Não, é menos um. Não fica 2 zero, né? Então, 0,2 vezes 10 a menos um é multiplicar por 0,1. Que é justamente o que eu fiz. Ó. Se você fizer o produto, volta para cá. Então fica 0,2 vezes 10 menos isso aqui vezes isso dá 0,2 vezes 10 a menos um. Então, talvez eu fiz errado. É para dar o mesmo elemento, né? Eu fiz foi o contrário, desculpa aí. Eu coloquei foi vezes 10. É 0,2 vezes 10, não é 10 a menos um. É 0,2 vezes 10. Não, tem um erro aqui. Cadê a estação que eu fiz? Ah, não, tá certo. Tava certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu que tô confundindo tudo. É porque, assim, eu tô esquecendo desse 10 ao quadrado, né? Esse produto aqui dá realmente 0,2 vezes 10 a menos um, tá certo. Se multiplicasse por 10, ia ficar 2,0. Aí sim estaria errado. Você tem que prestar atenção na hora de fazer essa conta. Eu estou fazendo na mão, né? Mas eu sei que na prática a gente faria na calculadora. Mas só para treinar um pouco. É 10 a menos um, óbvio, eu acabei de fazer. Então tá certo. Aí o que é que fica? É porque. Deixa eu apagar e fazer a coisa direita. Então, significa que quando você multiplicou esses dois aqui, né, deu 0,2 vezes 10 a menos um vezes esse 10 ao quadrado, que eu tinha esquecido.
Ou seja, 0,2 vezes 10 menos. Aí aqui 0,2 vezes, e aqui fica 10, porque fica 2 menos 1. Aí sim, zero. Lembrando que você não vai zerar só você não vai multiplicar pelo o multiplicador, ele serve para fazer o produto por toda a linha. Eu fiz essa conta apenas para zerar esse. Mas quando você fez o produto, você está multiplicando esse e está operando com esse. Você está multiplicando esse e está operando com esse. Ixi, ficou muito poluída a mesa. Enfim, o que importa aqui não é nem isso. É você só ver que, no final das contas, quando você fizer essas operações, você vai encontrar a seguinte matriz. Porque a conta em si, assim, transformar, multiplicar por 0,1, 0,2, colocar 10 potência, isso aí vocês têm que saber. O importante é que quando eu fiz esse processo, eu zerei aqui, e o que ficou dos dois pontos foi esses termos aqui. O que ficou no resto da matriz foi esses termos, certo? Nesse caso aqui, já seria suficiente para a gente, porque nós só estamos querendo transformar aquele sistema inicial, que era 0,0002x1 mais 2x2 igual a 5. E, se não me engano, era 2x1 mais 2x2 igual a... Deixa eu ver aqui. Igual a 6, né? Nós só estamos querendo transformar isso num sistema de matriz triangular. Quando eu zerei esse, por ser 2 por 2, já fica fácil, porque já ficou, certo? Você já zerou o elemento aqui de baixo. Então, nós ficamos com matriz 0,2 vezes 10 a menos 3, 0,2 vezes 10, 0,5 vezes 10, 0, menos 0,2 vezes 10 a quinta, menos 0,5 vezes 10 a quinta. Vai transformar 3. Então, se você olhar para o sistema, ele vai ficar assim agora. Então, no lugar do x1, fica 0,2, 10 a menos 3, x1, mais 0,2, 10 vezes x2, 0,5 vezes 10, e menos 0,2 vezes 10 a quinta, x2, igual a menos 0,5 vezes 10 a quinta. Aí aqui fica fácil. Quem é o x2? É você dividir esse por esse. Então, é como se nós cancelássemos esse 10 à quinta e estamos só dividindo o 0,5 por 0,2. O menos aqui também, com esse menos, vai embora. Então, fica 0,5 dividido por 0,2, que dá 2,5. Que no sistema aí fica equivalente a 0,5 vezes 10. Que é você multiplicar por 10, a vírgula vem para o meio do 2. Então, fica 2,5. Então, 0,25 vezes 10. Aí você substitui. Esse é o seu x2, certo? 0,25 vezes 10. Aí você vem, substitui na de cima e encontra o x1. 0,2 vezes 10 a menos x1 é igual esse aqui, certo? Menos o 0,2 vezes 10 vezes o 0,25 vezes 10, certo? Quando você fizer essa conta, só que eu escrevi errado aqui, eu acho, né? É 0,2 vezes 10 vezes esse número aqui, 0,25 vezes 10. Certo, é que eu joguei direto. Tudo bem. Aí, quando você fez isso, o seu x1 zerou. Ou seja, para essa equação ter solução, seu x1 é 0 e o seu x2 é 2,5. Ou, nessa outra linguagem, equivalente a 0,25 vezes 10. Certo? Você tem aqui a solução. Nós não escolhemos fazer pivoteamento parcial, nem pivoteamento completo. Não fizemos nenhum dos dois, certo? Então, quem é a solução? Está aqui, como entrada como se fosse um vetor, aquilo que eu já falei na aula passada. Pode imaginar como sendo 0 e 2,5. Bem, você quer saber se isso é a solução do sistema, né? Vamos lá. Então, só para tirar a prova, você vai lá no sistema e resolve, certo? Vamos olhar para a equação de baixo, porque se ele é uma solução, ele tem que resolver as duas equações.
x1 é zero, né? Então fica 2 vezes x1, que é zero, mais o 2 vezes o x2. O x2 é 2,5. Então 2 vezes zero, zero, mais 2 vezes 2,5 dá 5. Só que para ele ser solução da equação 2 era para dar 6, e deu diferente. Tá certo? Então perceba, o que foi que aconteceu aí? Uma inconsistência na solução, né? Nós pegamos a matriz, nós trabalhamos do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente fez, e deu uma inconsistência na solução. O que acontece? Se você quiser fazer uma correção, né, nessa solução, fazer uma solução aproximada, uma solução que você chegue a um equivalente a x1, x2, que resolva, você pode usar agora o pivoteamento parcial, certo? Pivoteamento parcial. Aí ele vai fazer com que no final você consiga uma solução consistente, certo? Então vamos lá. A matriz original é essa. Então, só colocando no método de 3 dígitos, colocando 0,2 vezes 10, 0,2 vezes 10 e escrevendo tudo isso daqui, certo? Transformando a matriz nesse formato, certo? O pivô vai ser esse elemento aqui. Só que eu escrevi ao contrário, né? Essa linha aqui era para ser A1 e essa aqui era para ser A2. Aí eu escrevi o contrário, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? 0,2 vezes 10 é menos 3. 0,2 vezes 10. 0. Até porque é essa a ordem, né? Ó. O primeiro sistema tem que ser 0,002 vezes 0,002, 2 e 5. Lá eu inverti a ordem. Mas é só um erro de escrita mesmo. Não é porque o método está errado. É porque eu escrevi errado. Eu coloquei para ser a linha 1, a linha 2. Não é isso que eu tenho que fazer. Enfim, o que você vai fazer aqui? É só escolher o pivô entre esses dois. Aí, se você ter colocado a linha 1 e a linha 2, não vai alterar muita coisa, porque se você tiver a linha 1 em cima da linha 2 ou a linha 2 em cima da linha 1, não tem problema, porque você vai ter que escolher o pivô entre um dos dois. Então, não importa se esse de baixo está em cima ou esse de cima está embaixo, não importa. Você só precisa olhar quem deles tem o maior módulo. Quem é que tem o maior módulo? 0,2 vezes 10 ou 0,2 vezes 10 a menos 3? Quem tem o maior módulo? A menos 3, né? Botar em módulo positivo. Não, não, não. Cuidado. Porque 10 a menos 3, ele não é um número negativo, ele é um número positivo. Ele é 1 sobre 10 ao cubo. Ele é 1 sobre 1000. Certo? Esse menos só é o expoente, certo? Se você pegar aqui, 1 sobre 1000 é 0,001. Esse número aqui significa que ele é esse. Então ele não é negativo, não. Certo? Você toma um módulo, não existe pegar módulo de um número assim e pegar módulo da potência. Não é isso, não. Essa propriedade não existe, não. Não é o outro. Acertei Certo? na segunda. É. Então é simples, é só você olhar para o seguinte. Nesse caso aqui, você tem que esse número aqui é o mesmo, 0,2, 0,2. Basta você olhar quem é maior, então, entre o módulo. Quem é que tem maior módulo? É 10 ou 10 a menos 3? Você se imaginar, 10 é 10. 10 a menos 3 é 0,01. Ora, é óbvio que esse aqui é menor, né? Então, o maior é o que está multiplicado por 10. Então, ele vai ser o pivô. Aí, a partir daí, o que é que você faz? Você vai pegar o M21, que é para zerar o multiplicador. Você vai multiplicar para zerar esse daqui. É porque, assim, foi péssimo eu ter escrito a matriz trocada, a ordem. Porque esse aqui, que vai ser o pivô, vai fazer com que você tenha que zerar o que está abaixo dele. No caso que eu escrevi aqui, é como se eu tivesse que zerar o de cima. Mas vocês me corrijam aí no material. Depois eu vou ver se eu me lembro lá na edição e trocar essa linha 2 vezes a linha 1.
né? Porque o pivô tem que estar ali. Ou então você faz assim, suponha que eu já cometi o erro mesmo, então você só trocou a linha 2 pela linha um, certo? Para não ter que mexer mais. Então vamos fazer isso. Eu vou trocar a linha 2 pela linha um e zerar o cara que está embaixo, certo? Então você vai escolher o multiplicador, é fácil escolher o multiplicador, porque ele vai ser sempre o elemento da linha que você está, no caso M21. Se eu pegar esse, certo? Sobre o pivô, que é 0,2 vezes 10. Então, o multiplicador vai ser 0,1 vezes 10 a menos 3. Pronto, aí você faz a conta. Linha 1, que vai ser essa, menos esse número vezes a linha 2. Quando você fizer, zero esse termo. Aí a matriz agora virou uma matriz triangular. Não precisa fazer mais nada, porque o sistema é 2 por 2. Mas nesse caso aqui, se você resolver lá o sistema, você vai ter como solução agora 0,5 e 0,25 vezes 10. Veja que no outro que eu fiz, sem usar o pivoteamento, deu 0 e 2,5, certo? Essa foi a solução. 0 e 2,5. Nesse caso aqui, deu 0,5 e 2,5. Ou seja, aqui não deu 0, deu um 0,5. Agora, se você substituir lá no sistema, vamos lá, 2 vezes x1, então 2 vezes 0,5, mais 2,5 vezes x2, e, aliás, é 2 vezes 2,5. É 2 vezes 2,5, que é o x2. Isso vai dar quanto? 2 vezes 0,5 dá 1. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 mais 1, 6. Então o sistema deu consistente. Claro, você tem que fazer na linha 2 e na linha 1. Eu estou dizendo aqui porque eu já sei que ele resolve a linha 1. Essa linha do sistema aqui, essa primeira. Mas você faz também para a linha 2 para conseguir a resposta. Ó. Porque se você multiplicar aqui, aqui é 0,2 vezes 10 a menos 3 vezes x1, que é 0,5, mais 2 vezes 2,5, e aqui dá 5. Quando você multiplicar 2 vezes x2, deu 2,5, né? Aqui vai dar 0. A inconsistência vai dar na de cima, né? Porque se você substituir o 0,5 ali, vai dar 0,2 vezes 0,5 vezes 10 a menos 3, mais 2 vezes 2,5, que já é 5. Teoricamente, você tem que zerar esse daqui, né? Mas, enfim, nesse caso, o que nós estamos procurando não é a solução exata, é uma solução aproximada que deixa o seu sistema consistente, certo? Então, essa daqui é a sua solução, certo? 0,0002 vezes 10 a menos 3 vezes 0,5 vezes 10. Certo. 0,5 vezes 5 vezes 10 a menos 1. Ok. Fica isso aí. É, só ver aqui uma coisa. Então, assim, pivoteamento, técnicas e estratégias de pivoteamento, elas são usadas para que você faça uma modificação na sua solução de um sistema, né? Quando você está querendo resolver um sistema, e nós vamos usar ele preferencialmente, né? Nós vamos usar ele preferencialmente quando nas entradas do sistema tiver números decimais. Se você pega um sistema original, como a gente colocou lá, 3x mais 2y igual
a 10. É, e x menos y igual a menos 2. Aí você não precisa fazer o sistema utilizando pivotamento parcial ou pivotamento completo. Você faz normal, se você quiser. Nesse caso aqui, você vai dizer, não, professor, mas isso aí é um sistema 2 por 2, não precisa nem usar matriz. Claro, porque esse exemplo aí é um exemplo trivial. Você não precisa ter o trabalho de montar uma matriz, escalonar a matriz. Eu estou dando um exemplo apenas para ilustrar. Se você quiser fazer o processo por substituição, que é o mais rápido aqui, você elimina o y bem rapidinho, encontra o x, depois volta, encontra y. Ah, eu montei o sistema errado, né? Colocar um zero aqui. Aqui eu coloquei errado, deixa eu só fazer assim. Ah, certo. Só para não ficar um sistema inconsistente. O que vai acontecer é o seguinte: você, se estiver falando de pivoteamento, estratégia de pivoteamento, aí você usa a estratégia de pivoteamento. Mas ela, preferencialmente, ela vai ser usada, vocês vão ver nos exercícios, que nós vamos usar quando as entradas serão números como esse que a gente colocou lá, né? Números 1, vírgula, números decimais. Se você colocar um número decimal numa conta aqui, certo? Aí você vai ter que usar essas estratégias de pivoteamento parcial ou completo de acordo com o que a gente pedir, certo? No teste. Aí você vai me perguntar de novo, por que é que serve, para que é que serve mesmo essa estratégia de pivotamento parcial ou completo? Porque nos sistemas computacionais, onde a gente usa essas aproximações de solução para os sistemas, a calculadora ou o computador pode estar usando um sistema de arredondamento que, se você não usar o seu método de pivotamento parcial ou completo, você pode chegar numa solução inconsistente. Que nem o exemplo que a gente encontrou aí, né? Mas é isso. É para você ver como é que a gente trabalha com essa coisa do pivoteamento. Mas você não precisa se preocupar muito com esses detalhes, assim, referentes a pivoteamento, porque assim, o pivoteamento é simples, é você escolher o pivô e zerar aquela coluna que ele está, certo? Aí como fazer isso? Aí você tem um método tradicional, que é apenas pegar o multiplicador e zerar os termos abaixo dele ou acima, ou então, se a gente estiver tratando com sistemas com decimais, escolher uma forma de pegar o pivô entre o máximo, entre a linha que ele está, ou entre aquela matriz que está abaixo dele, certo? Alguma pergunta? Não, né? Por mim não, entendi direito. Beleza, eu vou encerrar aqui a gravação.